Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Quem for chegando aí, pessoal, por favor, só diz se tá me ouvindo direitinho aí, por favor. Já vai começar a nossa live aí. Valeu, Davi. Bom, boa noite, Luciano, tudo bem? Bom, pessoal, já estamos aí em 10 na nossa live de hoje. Então, hoje, sou Ismael Casagrande, todas as sextas-feiras eu fico aqui das 9 até as 9h30, 9h45, fazendo essa live aí, falando um pouquinho sobre Azure. Então hoje eu tenho alguns recadinhos para dar antes de começar a live, tá? Deixa eu botar minha câmera aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje, como vocês podem ver, o Rafael está fazendo um curso aí de fundamentos do Azure. Então ele está, se eu não me engano, ele está ainda com o carrinho aberto lá. Então dá pro pessoal ainda aproveitar a promoção lá e comprar esse curso que vai ser da hora o curso, tá? Aproveitando para falar também que esse curso, tá? Então já tem mais gente do que ele imaginava ter e eu vou vou dar uma mão pro Rafa aí sendo um monitor dessa turma, tá? Então eu vou estar lá junto com vocês conversando um pouquinho sobre Azure, sobre os fundamentos, entendendo um pouquinho como funciona a nuvem da Microsoft, certo? Bom, recados dados, acho que ele deve estar com o carrinho ainda aberto, então quem não comprou ainda, corre lá que ainda dá tempo. Boa noite, Alisson, beleza? Segundo recado, aí o Alisson já não precisa nem dar o recado, o Alisson já compartilhou aí. Quem tiver aí, compartilha a live aí que a gente fica feliz e tem chance de vocês ganharem um prêmio aí do Rafa no final do mês. Sempre quem compartilha mais as lives do cara da fanpage dele, ele dá algum prêmio aí no final de cada mês aí, dá uma surpresa para vocês aí. Tá? Vale inclusive para as lives que não são dele, tá? Beleza? Bom, vamos para o assunto da live de hoje, tá? Vai ser um pouquinho, acho que vai ser um pouquinho apertado o tempo hoje. Mas a ideia de hoje é falar sobre uma função que já não é mais tão nova assim do Azure, que ele é o Azure File Sync. O que é esse Azure File Sync? Tá? É uma forma da gente modernizar os nossos servidores de arquivo. Hoje em dia, se a gente precisar ter alta disponibilidade, por exemplo, em servidores de arquivo, o que a gente faz? A gente configura dois servidores físicos, deixa eu ver se eu consigo ver, dois servidores físicos, e a gente configura um DFS entre eles, faz alguma configuração de namespace, de DFS, para poder manter esses servidores sempre em alta disponibilidade, sempre funcionando. Tá? Uh, esse recurso do FileSync do Azure, do arquivos do Azure, ele veio para solucionar esse problema. Tá? Então a gente vai. Tudo que a gente viu de DFS até agora, problema de sincronização, que a gente sabe que acontece bastante, uh, enfim, diversos problemas de servidores de arquivos que a gente encontra, o FileSync elimina esses problemas, tá? Eu tenho aqui, eu vou botar minha câmera aqui no cantinho. Então aqui, como sempre, eu mostro a página do Azure. Sempre eu friso que aqui tem a documentação completa, tudo que precisar para algum recurso de Azure que tiver uma dúvida, tiver algum problema, você vai encontrar aqui em documentação. É bem completo e bem bacana de utilizar, beleza? Mas vamos falar um pouquinho do FileSync, tá? O FileSync, o bacana do FileSync é que a gente consegue transformar o nosso file server num cache. A gente tem um cache local de arquivos e mantém um servidor de arquivos na nuvem, tá? Isso
qual que é o benefício disso, né? O benefício disso é trazer menos latência, tá? Caso a gente tenha um servidor de arquivos completamente na nuvem, a gente sabe que o usuário vai acessar um arquivo lá de 100 MB, de 1 GB daqui a pouco, tá? Valeu, Rodrigo, compartilhou, obrigadão. Então, se a gente tem um arquivo muito grande, um arquivo de 1 GB, por exemplo, e o cara vai abrir direto na nuvem, vai demorar um monte para abrir, depende do link dessa empresa, desse nosso cliente, né? O que o FileSync faz? Ele deixa um cache dos arquivos mais acessados. Essa sacada é muito boa da Microsoft, eu adorei isso aí. Então, eles deixaram um cache local de arquivos mais acessados, e o que não for tão frequentemente acessado, a gente pode manter só na nuvem, tá? Então, vou mostrar um desenho aqui para vocês de como é mais ou menos aqui o FileSync. Então, esse aqui é o FileSync. Então, a gente tem aqui 2 servidores, 3 servidores, por exemplo. Isso aqui pode estar geograficamente distante um do outro, tá? Então, pode ser um aqui no sul, aqui onde eu moro, aqui em Caxias do Sul, o outro no Rio de Janeiro, o outro nos Estados Unidos, um na Europa, enfim. A gente consegue botar um servidor em cada lugar e o mais bacana, sincronizado. Tá? Então, cada usuário que mexer no seu file server vai sincronizar com os demais. Então, justamente essa é a ideia. Tá? Então, a gente tem aqui as máquinas que estão registradas no nosso serviço, sincronizado com o arquivo, com compartilhamento de arquivo do Azure. Tá? Eu já falei um pouquinho sobre compartilhamento de arquivo no Azure numa live anterior. Boa, Eber, beleza? Eu falei um pouquinho sobre o file share, né, o arquivo compartilhado no Azure em umas lives anteriores. E o bacana aqui também, a gente não se preocupa mais nem com o backup, tá? A gente consegue fazer o backup diretão lá na nuvem, tá? Direto lá na Microsoft, no data center deles, a gente não precisa ficar mais preocupado com backup local. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a base de tudo, tá? Eu preparei alguns vídeos aqui que eu vou acompanhando com vocês. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Isso aí. Eu preparei alguns vídeos para vocês. Vamos começar hoje da base, tá? Vamos fazer tudo junto aqui a partir da base. Vamos lá criando um storage account, vamos criar antes disso um resource group, vamos criar o storage account, vamos criar o serviço de file sync. A gente vai seguindo todos os passos até chegar em montar um servidor de arquivos, tá? Obviamente, pessoal, eu não vou conseguir tratar de tudo que abrange um servidor de arquivos, tá? Então vai ficar faltando parte de segurança que tem que aprimorar, a gente sabe que precisa aprimorar isso, então eu posso estender isso para outras lives se for um assunto bacana que o pessoal gostar. E a gente vai conversando mais sobre isso mais adiante, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, o que eu dependo para fazer no meu file sync, eu dependo de um storage account para ter esse compartilhamento de arquivo, tá? Então vamos lá, vamos criar esse nosso storage account. Então aqui eu estou no meu portal do Azure. Vamos lá, desde o comecinho, tá? Vamos criar até um resource group aí. Vou botar um nome, uma região para ele aí, vamos criar. Se quiser colocar alguma tag também é por aí que a gente faz. Criando o nosso grupo de recurso. Criei o grupo de recurso. Agora eu vou clicar ali no adicionar e vamos criar uma storage account, tá? Então eu procuro ali nos recursos que eu tenho acesso, né? Por storage account. Vamos escolher a storage account. Criar ela. Resource Group ok, vamos dar um nome para ela. Tá, isso tudo eu tratei com mais detalhes, tá, pessoal? Anteriormente a isso, numa live umas lives anteriores a essa, eu tenho uma live falando mais de storage account, tá? Mais específico disso. Então eu vou passar um pouquinho mais rapidinho aqui por aqui. Dei um nome para ela, defini localização, performance, o tipo de armazenamento que eu vou querer, né? O storage V2.
redundância, se eu vou querer local, geográfica, georredundante, o tipo de acesso, se vai ser frio ou quente, vou botar quente, configurações de rede, então se elas são um endpoint público, nesse caso eu não estou me preocupando com segurança agora, tá? Então, como eu falei antes, eu não vou conseguir abordar isso hoje, então eu botei público mesmo, tá? E aqui a gente vai fazer a criação do Storage Account. Depois dessa criação do Storage Account, a gente vai ter que ir lá e criar um file share, um compartilhamento, que é um compartilhamento que a gente pode, inclusive, mapear, se for o caso, mapear ele diretamente no nosso servidor. Tá? A gente tem um comandinho que gera uma string, um PowerShell que gera ali para a gente conectar no servidor direto nesse file share usando o SMB3. Enquanto ele vai criando aqui, vamos ver, tem pergunta. Eu já vejo as perguntas de vocês, tá? Só vou esperar chegar aqui na criação do nosso Storage Account, a gente já vai vendo as perguntas aí. Então ele demora aí alguns minutinhos, uns segundinhos aí para criar. Recurso criado. Tá? Então a gente vai lá dar uma olhadinha no nosso recurso, o que ficou criado lá, né? O que aconteceu com o recurso. Ué, demorou o vídeo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Beleza. Então, criado a minha storage account, eu vou vir aqui no meu file share para criar um compartilhamento SMB. Dentro dele eu venho aqui, crio um novo compartilhamento. Dou um nomezinho para ele. A gente vai botar um nome qualquer. A cota, tá, pessoal? Se eu deixar em branco, ele vai a 5 terabytes. Tá? Então eu vou botar aqui 100 GB só para não... Enfim, eu não vou usar nem uma parte disso, mas enfim, só para ilustrar. Se eu deixar em branco, vai para 5 tera, beleza? Então, criado o meu file server já, o meu compartilhamento. Vou só conferir se já criou. Beleza. Então ele está criado já a nossa storage account. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Qual o comportamento caso o mesmo arquivo seja editado em dois locais diferentes sincronizados? Tá. Bacana isso aí, tá? Se botar os dois arquivos sincronizados, ele vai fazer uma mesclagem dos arquivos. Ele não vai funcionar igual funciona o OneDrive, por exemplo. Tá? Esse é um detalhe que tem que ter bastante cuidado. É como se fosse um check-in, check-out ali do SharePoint. Tá? Ele vai bloquear o arquivo. Tá? Da mesma forma como num file server comum, quando você abre um documento do Word, por exemplo, ele vai dizer lá que tem um usuário que está utilizando o documento e não vai deixar a gente mexer. Só se criar uma cópia, tá? Mesmo comportamento. O recurso de NTFS está disponível no Azure FS? Sim. Tá? Ele replica as permissões de NTFS. Então, se a gente tem um file server com permissionamento no nosso on-premises aqui, e a gente precisar sincronizar ele em outro lugar, ele vai levar os mesmos permissionamentos. Beleza? Mais um do Ricardo, backup. O backup tem um recurso da Microsoft, tá? Que é o Azure Backup. Através dele vai ter lá uma opção de backup de file sync, de backup de arquivos. Se não me engano, é backup de arquivos. A partir dele você consegue fazer backup e manter seus dados seguros, tá? Bom, vamos ver o próximo passo. A gente vai criar aqui. Agora que a gente já criou nossa storage account aí, eu vou botar criar o recurso do FileSync, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou criar um recurso FileSync. Continuo na mesma tela. Vamos lá procurar
meu recurso de Azure File Sync. Então ele já dá o desenho que eu mostrei para vocês antes aí. Ele já mostra aqui embaixo também já na apresentação do recurso dentro do portal do Azure. Então aqui ele já mostra toda a funcionalidade do recurso, tá? A sincronização, o backup, como faz acesso, enfim, um desenho que resume o serviço, né? Então aqui eu vou criar o Storage Sync Service, vou dar um nome para ele, já está na região correta, tá? Importante sempre deixar todos os recursos na mesma região. E tem que ver, eu não tenho certeza agora, mas até um tempo atrás não tinha em todas as regiões o Azure File Sync, então tem que ficar ligado nisso também. Eu acho que no Brasil está disponível já. Então esse aqui é bem simples de criar, tá? O recurso. Então a gente pode ver que com alguns cliques aqui a gente já consegue criar o serviço. Então vamos dar criar aqui. Vamos ver, pergunta de ideias. Armazenamento máximo é de 5 TB. Vamos lá. O armazenamento máximo por file share. Então eu posso ter mais de um compartilhamento. Eu posso ter vários compartilhamentos, cada um com 5 TB. Então a gente pode fazer ali uma estrutura de compartilhamentos que vai gerar um espaço enorme aí de armazenamento, tá? Mas por compartilhamento, por enquanto, é 5 TB de limite. Mas isso não impede de criar vários compartilhamentos, tá? Beleza, então. Então agora a gente criou o nosso serviço de Azure File Sync, a gente vai instalar o agente e registrar o nosso servidor. Tá? Para que a gente vai fazer isso? Para a gente poder fazer esse comportamento de cache, de configuração de pasta e tudo mais. O compartilhamento, assim, o conceito do cache de dados, ele é mais ou menos, tá, como funciona o OneDrive hoje, com aqueles arquivos sob demanda, né? Então aqui eu acho que todo mundo conhece o OneDrive. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui alguma coisa para vocês darem uma olhada. Vamos ver aqui, eu tenho uma pasta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Beleza, esta pasta aqui. Então eu tenho aqui uma pasta do meu OneDrive. E aqui, esse símbolozinho de nuvem aqui, a gente sabe que os arquivos eles estão disponíveis para acessar e estão na nuvem. Então é o mesmo comportamento caso um arquivo esteja no seu file server e esteja na nuvem. Ele está aqui, ele tem um tamanho, aqui 4 MB, 160 MB, porém se eu vier aqui em propriedades, está ocupando 0 bytes no meu disco. Então, quando eu for, é o mesmo comportamento, se eu for aqui e clicar 2 vezes nesse PowerPoint, ele vai fazer o download do PowerPoint. Vou esperar ele fazer o download. E vai abrir aqui para mim como se fosse um arquivo tivesse localmente. Como se fosse não, ele está localmente agora. Tá? Então o conceito de cache local do FileSync é muito parecido com o do OneDrive. Tá? Só para o pessoal ficar mais ambientado com o recurso. Tá? Então agora, eu vou botar aqui para o lado para não incomodar. Então agora eu vou mostrar o vídeo de instalação do agente e registro do servidor. Tá? Aqui então eu já estou com o meu recurso criado, que a gente fez na etapa anterior. Eu vou entrar no meu recurso aqui de Sync Service. E aqui na lateral esquerda tem a Blade aqui com todas as opções que nós temos disponíveis para o recurso. Nós vamos utilizar, então tem métricas, tem alertas, tem Sync Group, Register Server, enfim, todas as opções aí. Nós vamos usar a primeira coisa, a gente vai aqui num wizard aqui de início, que facilita um pouquinho. Vamos ver.
Aí. Então aqui ele já te dá uma tela de bem-vindo e diz os passos que tem que fazer. Então o primeiro passo é registrar o seu servidor. Então a gente vai baixar, fazer o download do agente para registrar o servidor. Boa noite, Tomás, tudo bem? A gente vai baixar o agente. E vamos fazer a instalação dele para preparar o servidor para receber o serviço de sincronização. Então aqui é o famoso Next, Next, Finish. Algumas configurações, update. Aqui tem alguma configuração de atualizar automaticamente o agente, né, caso tenha alguma atualização. E aguardar a instalação concluir. Beleza, instalação concluída. A gente vai abrir o agente agora, o aplicativo, né? Esse é o aplicativo do FileSync. Ele vai pedir para a gente escolher que tipo de ambiente nós vamos utilizar, Google Cloud, e fazer a autenticação no nosso recurso de nuvem. Vou colocar aqui um usuário, a minha senha. Pediu o MFA, importante, sempre pede o MFA também, segurança sempre, né? E aqui a gente vai escolher, dentre as opções, a nossa assinatura, qual grupo de recursos estamos usando e qual serviço de sincronização a gente vai usar. Podemos ter vários, tá? Sim, Ricardo, a gente é instalado no File Server, tá? No File Server. Já vamos entender por que vai ser no File Server. Então eu faço o registro dele no File Server, no Azure. Ele faz o registro, faz um teste de conectividade de rede, tá? Para ver se está tudo ok com a comunicação com o Azure. Ele vai dar um ok. E está instalado o agente e registrado. E como é que eu vejo isso? Tá, então eu vou vir aqui na aba de servidores registrados. E vai aparecer o meu servidor, que está online, tipo servidor, Windows Server 2019, a versão do agente, a hora que foi o último contato que foi estabelecido com o servidor. Então assim a gente faz essa primeiro registro de servidor, tá? Isso aqui, pessoal, se porventura este servidor der problema, tá? Então estamos trabalhando com a hipótese que a nossa empresa, nosso ambiente tem um servidor só. E der problema nesse servidor, ele pifou, queimou, perdeu o backup, enfim, não sei o que aconteceu com a máquina virtual, ou se é um servidor físico, enfim, tanto faz. O servidor morreu. É muito fácil eu pegar esse agente, a mesmo agente, onde eu fui aqui, baixar esse agente num outro servidor, instalar, configurar, registrar ele e configurar o compartilhamento. Ele vai fazer o download automaticamente dos arquivos. Tá? Então ele vai pegar lá da nuvem e já vai sincronizar com o meu file server. Então se a gente tiver na rede, mais um detalhe que eu não consigo falar agora, que é muito assunto, tá? Se a gente tiver o namespace de DNS, de DFS, alguma coisa assim, os namespaces, então é muito tranquilo, a gente vai lá, adiciona um servidor novo, o compartilhamento fica igual e o pessoal continua usando sim, com um downtime mínimo, vamos botar dessa forma, tá? Então a gente pode ver que depois vai ter configurações que a gente vai poder adaptar a cada cenário. Então se eu tenho um servidor que o que pifou, ele tem mais disco que que eu vou substituir a máquina, não tem problema. Eu consigo definir lá no registro a frequência do sync. Ele é bem rápido, tá? Ele é bem rapidinho. Até tem no finalzinho eu vou mostrar sem corte ali quanto tempo demora para fazer o sync. Eu faço uma movimentação de pastas, vai ver que é praticamente instantâneo, tá? É um delayzinho mínimo aí, levando em conta que esse servidor está lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ter opções de configurar
formas de ele ocupar menos espaço em disco e deixar menos cache local e mais arquivos na nuvem, para evitar justamente esse... se um servidor tiver bem menos disco que o outro, a gente consegue trabalhar da mesma forma, tá? Então, próximo passo aqui, a gente vai criar agora um grupo de sincronização. Então, lembrando os passos, a gente fez a configuração inicial do FileShare, configuramos o serviço de FileSync, instalamos o agente e registramos ele, registramos o servidor no serviço, e agora a gente vai criar um grupo de sincronização, que é onde a gente vai poder colocar mais de um servidor junto do mesmo grupo para ter acesso aos mesmos arquivos, tá? Então vamos lá. Então a gente passa para o segundo passo da mesma wizard ali, que é criar um grupo de sincronização. Eu vou nessa opção de cima, no Sync Groups, e vou criar um novo grupo de sincronização. Bem tranquilo de fazer. Vou dar um nome para o meu grupo de sincronização, lá em cima. Vou botar AFS Cooperate 01, se não me engano. Isso aí. Escolho a minha assinatura e vou selecionar qual storage account eu vou utilizar. Até agora a gente não falou em storage account dentro do serviço, então é agora que faz a configuração, tá? Então eu vou vir aqui, escolher a minha storage account. Lá embaixo já vai aparecer listado todos os file shares que eu tenho, né, os compartilhamentos que eu tenho. Vou definir que é o meu file server. E ele já vai criar o grupo de sincronização. Então ele cria o grupo de sincronização e vai criar um ponto que é chamado de Cloud Endpoint, que é o ponto que vai ser um ponto de sincronização na nuvem, onde vai estar os arquivos lá no Azure. Então ele está provisionando, ainda é bem rapidinho para provisionar isso, ele não demora, tá? É o Cloud Endpoint, já criou. Então é o ponto que vai sincronizar lá no Azure. E aqui embaixo eu tenho o Server Endpoint, que é onde eu vou registrar, vou adicionar, não é nem registrar, tá? Vou adicionar meu servidor para ele fazer parte do grupo de sincronização. Beleza? Isso está no próximo vídeo. Vamos ver aqui. Que eu vou fazendo isso. Aqui eu mostro o meu servidor. Então eu vou criar uma pasta no dados. Se eu fizer isso no C do servidor, não vai funcionar, tá? Vai dar problema. Ele vai reclamar ali, então tem que ser numa unidade diferente da do C. Então eu peguei lá o DFS, guardei o caminho dele e vou adicionar um endpoint aqui. Então eu vou escolher meu servidor registrado. No caso eu vou ter um só. E vou definir o caminho que vai ser feita a sincronização dos meus arquivos. E agora vem a parte bacana, tá? É o Cloud Tiering. O que é esse Cloud Tiering? É o armazenamento em camadas. Então, é aqui que eu defino o que vai ficar em cache local, que eu vou ter menos perda, eu vou ter menos latência com o meu usuário final, e o que vai ficar na nuvem, o que é menos importante, ou que o transbordo desses dados vai ficar na nuvem, tá? Então eu vou habilitar ele, e já habilito essa primeira opção, que ele pede assim, quantos por cento você pretende manter do disco livre. Então quando ele chegar a 20% de disco livre, a partir desse momento ele vai jogar tudo para a nuvem. Eu botei aqui 80 para exagerar bastante, tá? Então quando tiver 80% livre do disco, ele começa a jogar tudo lá para o nosso compartilhamento de Azure, no Azure, né? Uma opção bacana aqui embaixo também, que eu consigo somente ter em cache arquivos que foram acessados ou modificados dentro de um período de tempo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir que, sei lá, botei aqui 30 dias. Então os arquivos que foram criados, modificados e acessados em menos de 30 dias, a menos de 30 dias, né?
esses arquivos vão ficar prioritariamente em cache local, porque eles são mais acessados, então logicamente o pessoal vai ter menos latência para usar ele, então é mais tranquilo, mais transparente para o nosso usuário. Beleza? E temos aqui esse Offline Data Transfer aqui, que é basicamente um Azure Data Box, que é quando a gente tem um volume gigantesco de dados para jogar para Azure, e aí eles mandam, ou você manda um HD para eles, ou manda uma caixa. Agora acho que eles mandam uma caixa para você, você copia os arquivos para dentro dessa caixa e devolve para a Microsoft, que eles jogam lá dentro da data center, dentro de um storage account que você definir. Mas isso a gente não vai usar. E aqui vamos mandar criar o nosso endpoint, o server endpoint. Esperar ele provisionar aqui. Ele demora um pouquinho para provisionar, ele faz alguns testes, ele é meio é bem chatinho os testes que ele faz aqui, mas é bem legal como ele funciona, tá? Vamos ver aqui. Obrigado, Arthur, por compartilhado. Boa. Vamos lá. Existe uma proteção da solução contra ransomware, versionamento dos arquivos ou algo do tipo? Da ferramenta em si, não. Tá? Não existe proteção. Até foi boa a pergunta, até foi bacana a tua pergunta, porque é o seguinte, se a gente utilizar o FileSync a gente tem que ter cuidado com o antivírus do nosso servidor. Se o antivírus não suportar o FileSync, vai gerar um problema enorme para a gente, tá? Porque ele vai fazer, o antivírus vai gerar, vai escanear a pasta de file server, e o que não tiver local, ele vai baixar da nuvem e vai escanear. Então vai gerar um tráfego gigantesco aí de arquivos que ele vai fazer esse escaneamento, vai ser bem complexo e bem complicado, tá? A proteção de ransomware nativo não tem, então nesse caso a proteção de ransomware é a próprio backup. E tem, se eu não me engano, tem no FileShare também, que é o que a Microsoft chama de Soft Delete. Consegue configurar lá para fazer uma deleção suave, vamos botar assim, tá? Quando tu deleta um arquivo e ele fica como se fosse uma lixeira dentro do Azure por alguns dias. Então, se tiver algum problema de alguém deletar um arquivo e tiver essa opção habilitada, mas isso é um recurso do Storage Account e não do FileSync, beleza? Bom, aqui estamos nos encaminhando já aqui para a parte final, que é onde a gente vê funcionando essa configuração toda, tá? Que é a parte mais bacana. Então tem meu último videozinho aqui, vamos ver aqui. Então aqui eu já mostro que eu vou criar. Enquanto ele está provisionando, eu estou criando arquivos no meu file server já, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta de TI, uma pasta de marketing, de financeiro, algumas pastas que a gente usa normalmente num file server, tá? Então a gente não tinha nada nessa pasta, a gente vai sincronizar. Se tiver coisas criadas já e a gente for sincronizar um servidor novo, aí ele vai fazer o download do que está lá na nuvem para essa máquina, tá? Aqui eu vou criar um TXT com uma coisinha escrita dentro, só para gerar um K de tamanho aí. E vou duplicar ele, quadriplicar algumas vezes aí, copiar e colar. Só para te dar uma olhadinha como é que fica lá no Storage Account. E provavelmente quando eu terminar de fazer isso aqui, ele vai estar ainda provisionando o meu server endpoint. Ele vai estar pendente, vai estar fazendo algumas validações ainda, porém a gente vai ver que já está funcionando. Tá? Então a gente vai ver que ele já vai estar funcionando, vai estar enviando arquivos já para o nossa file share do Azure. Eu dei algum refresh aqui, ele não se moveu ainda, aqui está com pendente ainda, mas eu vou lá na Storage Account dar uma olhadinha o que está acontecendo lá. Aqui no meu grupo meu Resource Group, vou abrir minha Storage Account, vou abrir meu File Share e vou abrir mais uma vez o compartilhamento. Então aqui a gente já vê que já está sincronizando, tá? Então a pergunta ali que tinha antes, a frequência de sync, ele é praticamente instantâneo. É um delayzinho mínimo aqui. E a pasta de TI já está com meus arquivos lá dentro também. Todos eles estão aí.
Agora eu faço aqui uma brincadeira legal, e isso não vai ter nenhum tipo de corte. Eu vou mover esses arquivos, esses TXTs que estão na pasta de TI, para a pasta de marketing. Vou mover todos, vou recortar e vou colar na pasta e vou dar um refresh na outra tela para ver quanto tempo demora para ele se mover de uma pasta para outra, tá? Então tô ali, vou dar um refresh. 5 ou 6 segundos já começa a fazer a movimentação dos arquivos. E já está na outra pasta. Então demora ali. Vamos botar que esse servidor eu estou com. O servidor está no Brasil e o serviço de armazenamento e o file sync está nos Estados Unidos. Então tem um delayzinho um pouquinho maior. Bacana, né? Um recurso muito legal, né? Então, pessoal, esse é um dos recursos, tá, do file sync. Deixa eu só trocar aqui minha câmera. Aqui. Então esse é o básico do file sync, tá? Então eu não consigo. Nós temos tempo curtinho aqui, estou quase estourando, chegando nos 40 minutos aqui da live já. Então é um recurso muito legal para modernizar o nosso file server. É bacana porque a gente consegue fazer sincronizações e alta disponibilidade, jogar servidores de um lado para outro em sites distintos, muito fácil, muito tranquilo. Ah, deu um problema, eu vou lá e coloco um servidor na minha rede, instalo o agente, registro ele, começa a baixar já os arquivos, o pessoal continua usando. Então, é um recurso que veio para ajudar bastante, principalmente quem quer manter um file server em alta disponibilidade, né? Então, várias opções. Óbvio, pessoal, tá? Vou repetir. Não consigo tratar de todos os detalhes da implantação segura e recomendada de um file server dentro do file sync, até porque o tempo é curto. Então a gente vai ter que tratar segurança dos dados, vai ter que tratar parte de sincronização de permissões. É bem tranquilo, tá? Ele vai sozinho as permissões. Aí, Heber, pior que tô cansado mesmo hoje, cara. Hoje tá difícil. Então vai ter toda essa parte de sincronização, segurança, muito importante ter segurança. Então tem vários detalhes que tem que ser observados, tá? Não é só chegar e largar esse file sync assim lá no nossa empresa, no nosso cliente, que vai sair funcionando com toda a segurança possível. Então sabe que a parte de ransomware e segurança, hoje em dia ransomware deu uma baixada um pouquinho, mas ainda assim ele tá incomodando muita gente ainda. Tem que ter bastante cuidado com isso. Né? Vamos lá, o Isaac, fazer uma live de gestão de acesso. Podemos fazer, podemos fazer. Vou anotar aqui, de repente sexta-feira que vem, aí não sei se eu consigo fazer na sexta que vem, mas te dá um jeito de fazer sim. É um assunto bem bacana também. Bom, pessoal, então, o que eu tinha para falar de Azure File Sync que eu consigo falar nesse tempo era isso. Agradeço vocês aí que estão, os guerreiros aí que estão na sexta-feira de noite, 9 horas da noite, sexta-feira, tentando estudar um pouquinho de Azure. Agradeço a companhia de vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, podem me mandar mensagem nas redes sociais, pode me procurar nos grupos do Telegram do Rafa. Eu estou sempre por lá, é só me procurar que a gente vai trocar uma ideia bacana aí. E lembrando, mais uma vez, do curso do Rafa de Azure Fundamentals, tá? Eu não sei se está aberto o carrinho ainda. Eu ouvi falar que era até às 9, não sei se está aberto ainda. Se vocês já compraram, se vocês vão participar, a gente vai conversar lá também, que eu vou ser o monitor dessa turma aí do Rafa. Beleza, pessoal? Então vamos ver se na próxima live a gente pega o conselho, a dica aí do Isaac e faz uma live de gestão de acesso. Bacana o assunto, bem legal mesmo, tem bastante coisa para falar. Então, agradeço a presença de todos mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu!